Então bom dia, edição matinal da Cor do Dinheiro do dia, deixe-me lá confirmar que é para não haver dúvidas, 4 de dezembro, exatamente, 4 de dezembro. Período de antecedência do dia, que é sempre o primeiro ponto das nossas conversas, eu já lá vou para aquilo que está escrito aí. E porquê? Porque queria realçar uma data que aconteceu em 4 de dezembro de 1980, foi o dia em que caiu o avião em Camarate. Uma história muito pouco esclarecida ao longo das últimas décadas, mas que prejudicou Portugal sobremaneira. Não por ter morrido Sá Carneiro, um homem de direita, mas porque, ou se quiser social-democrata, mas porque foi um dos líderes mais marcantes e era um dos mais promissores que Portugal tinha depois de alcançar a democracia. E repito, aqui esta nota não tem nada a ver com questões partidárias nem com questões ideológicas. A verdade é que era uma pessoa de muita valia e era uma pessoa que prometia muito para o futuro de Portugal. Infelizmente, morreu naquela noite num desastre de avião. Segundo ponto da conversa de hoje é uma análise que eu queria ter feito ontem, mas adiei para hoje porque é uma análise muito longa, que tem a ver com a relação entre Portugal e a China. O presidente chinês vem hoje a Portugal para uma visita de 2 dias e vou passar por cima da história de fechou o Ritz para si, 2 milhões de euros, não sei das quantas, alargou-se a garagem porque as limusinas não cabiam lá, aquele fé de ver todo que normalmente se conta ou se fala quando se está a analisar estas questões. Vamos para as questões de fundo. E as questões de fundo são qual é o estado das relações entre Portugal e a China e para onde é que isto pode evoluir? Se você consultar a imprensa dos últimos dias, verá muitas declarações sobre o assunto. Olha, entrevista do Presidente da República ao canal de televisão chinês GTN, onde diz que, de facto, nós temos uma boa relação, é preciso aumentar até a relação económica nos dois países, a relação bilateral, que é preciso mais investimento, nós estamos abertos a mais investimentos chineses em Portugal e por aí adiante. Depois temos uma entrevista de Pedro Cisa Vieira, também um órgão de Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, e uma das pessoas mais próximas do Primeiro-Ministro, a um órgão de comunicação social chinês, onde diz, se calhar é a altura de passarmos de uma fase de aquisição de ativos para uma fase de investimento produtivo. Bem, não quer dizer que a aquisição de ativos não seja também um investimento produtivo, mas ele tem razão neste aspecto. Onde é que isto nos deixa? E outro ponto muito salientado nos jornais dos últimos dias tem sido a China está muito empenhada em fazer a nova Rota da Seda. E Portugal pode ser um dos pontos de investimento dessa mesma Rota da Seda. Está-se mesmo a ver onde é que isto quer dizer? Portos, nomeadamente infraestruturas, nomeadamente Porto de Sines. O Porto de Sines é o único porto da Península Ibérica, ou melhor, de Portugal, capaz de competir com outros portos na Península Ibérica, nomeadamente ali nas Astúrias, na parte norte de Espanha, mas também com o Porto de Algeciras. Uma vez que Barcelona Barcelona tem o mesmo problema que os portos de Setúbal e de Lisboa, que é controlado, os sindicatos estão a estragar aquela marmelada toda. E já agora é um ponto que hei de analisar aqui, parece que a malta que trabalha em eleições está a ser ameaçada e coagida para aderir a greves também. Está a ver? E tentativa de controle dos portos por parte dos sindicatos. Mas isso é uma história que faremos amanhã. Bom, mas dizia eu, Rota da Seda, primeiro ponto que salta assim à vista, Sines. Bem, qual é o estado das relações económicas entre Portugal e a China? Olha, uma catrefada de investimentos chineses em Portugal, muito poucos investimentos portugueses na China. Isto é natural que seja assim? É, porque isto é uma economia pequenina, 10 milhões de pessoas, contra uma economia de 1,5 bilhões de pessoas. E que aspira a ser a maior potência económica mundial. Bom, mas isto não nos tira a responsabilidade. E qual é a responsabilidade aqui? É muito simples. Nós temos de saber olhar para a nossa relação com a China com cuidado. E porquê? Eu fui e continuo a ser um dos defensores do investimento estrangeiro chinês em Portugal, nomeadamente quando sucedeu aquela compra dos 21% da EDP, que entretanto já passaram a 28%. Bom, mas o ponto fundamental aqui qual é que é? É que a China está presente em setores fundamentais e mesmo empresas fundamentais na economia portuguesa. Olha, EDP, BCP, TAP, Fidelidade, Luz Saúde, bem, que é para não falar dos mídia. E haverá mais qualquer coisa aí. Por exemplo, fala-se na aquisição até de mais um banco em Portugal. Não sabemos qual é que é, mas enfim. Bom, isto é mau? Não.
mas o ponto é este, é que nós temos que ter cuidado, porque a partir de um certo limite, como eu costumo dizer, o arroz chau-chau, porque tem ovo, não é? Costuma ser indigesto, ou pode ser indigesto. E, portanto, o que nós temos de fazer é olhar para a relação com a China de uma forma pragmática e oportunista. Bom, eu digo oportunista e quero realçar este ponto. Porquê? Porque alguém está à espera que o Sr. Xi Jinping venha cá pelos nossos lindos olhos? Bem, há uma relação histórica que nós temos com a China de vários séculos, não é? Nomeadamente por causa de Macau. Mas o problema é que só despertámos para isso quando a China um dia acordou, já na fase pós Mao Tse-tung, e disse assim: bom, nós queremos reaver Macau, cidade do santo nome de Deus de Macau, como sabe, quem estudou história, e também Hong Kong. Bom, como sabe, Macau foi entregue 2 anos mais tarde do que Hong Kong. Isto teve significado. E mostrou que, de facto, existe uma relação diferente entre Portugal e a China. Mas essa relação diferente existe porquê? Porque nós somos pequeninos. Apenas por causa disso. Não temos de estar aqui com sentimentalismos. É mesmo assim, nós somos pequeninos, somos nem uma borbulhinha, somos na cara da China e, portanto, eles olham para nós como uma relação oportunista. E qual é a relação oportunista aqui? A China precisa de ganhar peso na Europa. E há uma série de países europeus, nomeadamente os maiores países como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, que olham para eles com alguma suspeita, com alguma desconfiança. E, portanto, a China olha para nós e diz assim: peraí, está ali uma porta de entrada para duas coisas. Primeiro, para a Europa. Como sabe, a União Europeia e a Comissão Europeia andam constantemente às aranhas a tentar definir o que é que deve ser os limites ou a forma de entrada do capital chinês na Europa. Bom, mas dizia eu, a China olha para nós, está ali uma portinha aberta e uma janelona aberta para a Europa, deixam-nos lá tomar posição. Bom, segundo ponto, eles têm uma porta aberta, não é uma janelona, é uma porta aberta para alguns países em África, onde a gente tem um interesse muito grande, namely Angola e Moçambique. Moçambique, o gajo, com aquela costa toda, onde os americanos agora só despertaram para aquele problema há pouco tempo. Se você for a Maputo e vir a dimensão da Embaixada Americana que está a ser construída em Maputo, perceberá muita coisa. Mas isso é uma coisa que eu voltarei um dia destes, quando voltar a Maputo, hei de explicar no terreno o que aquilo significa. Bom, mas dizia eu, Angola, Moçambique. Angola, petróleo, claramente petróleo. E depois infraestruturas e tudo aquilo que representa a riqueza que Angola tem. Moçambique é a mesma história. Bom, e depois há outra coisa, que é, temos um portão aberto também para o Brasil. Ora, é apenas por causa disto que a China olha para nós. Não é por causa de termos uma relação histórica, cultural, não sei quantos, com Macau e a presença milenar na Ásia, nada disso. Isto é tudo bullshit, é treta. Portanto, não vá nessas histórias. O que interessa aqui é, o que é que nós temos para os chineses? E já agora, o que é que os chineses têm para nós? Mas o ponto é este. Enquanto nós temos muita coisa para os chineses e eles têm investimentos para cá fazer e têm poderio para fazer isso, nós não temos poderio económico para estar a fazer coisas significativas na China. Mas apesar de tudo, como somos um país de 10 milhões de pessoas e um PIB de 200 mil milhões de euros por ano, significa que podemos ir lá buscar e fazer coisas interessantes. Mas a questão aqui é mesmo essa. Bom, qual é o limite dos investimentos chineses em Portugal sem que ponham em causa aquilo que é o controle que nós temos de ter sobre o país, não é sobre a economia. E já agora quem está desse lado a pensar assim, bom, lá está aquele palhaço a defender a história dos centros de decisão nacional. Nada mais errado. Eu sou totalmente contra centros de decisão nacional. E tomara eu que a maior parte da economia portuguesa, do tecido económico português, estivesse nas mãos de estrangeiros. Mas estrangeiros que sabem investir, que sabem gerir, que sabem criar postos de trabalho e que sabem criar riqueza. Essa é que é a minha luta. E, portanto, nada mais errado. Eu não estou aqui a defender que nós devemos limitar investimentos em Portugal. O que estou a dizer é que nós temos de dosear aquilo que são os investimentos chineses em Portugal. De que forma? Indo buscar outro investimento. E aqui é que está o busilis da questão. Você poderá perguntar porquê é que isto não sucede? Ou melhor, porquê é que isto sucede menos? E já vamos ver, esse gráfico que eu publiquei aí, nas duas páginas, na página oficial e na página pessoal, é exemplo disso. E já vamos analisar isto daqui a bocadinho. Bom, qual é o problema aqui? É que nós precisamos de investimento estrangeiro de facto. O drama é que estamos a conseguir um investimento fácil, entre aspas, por parte dos chineses. Porquê? Porque eles são os únicos que estão dispostos a tolerar os disparates que nós fazemos. E quais são os disparates? Olha, mudar o quadro regulatório como quem muda de camisa. Mudar o quadro fiscal como quem muda de camisa. Já adivinhou, estou a falar de energia. Ou seja, nós temos de ter cuidado com isto. E, portanto, se nós não soubermos dosear esta nossa estupidez, que é mudar a mexer nas leis e mudar no quadro regulatório por dar cá aquela palha, o que é que se passa? Exatamente isso. Os investidores estrangeiros, olha, chegou agora aqui uma notícia de última hora, o Eurogrupo chegou a acordo quanto à reforma da zona euro. Não sei o que é que se quer dizer, vou analisar, falarei amanhã. Bom, onde é que eu estava? Neste ponto.
Quando os estrangeiros olham para nós, investidores estrangeiros, dizem que eles acham malucos. Mudou a lei como quem muda de camisa. Olha, agora aplicaram a CES às energias renováveis, com o EDP, andou-se a meter com o EDP há muito tempo, meteram-se com a Altice, ou seja, o Estado português está sempre com a mania que se mete com as empresas. Bom, e isto assusta os outros investidores. Os chineses assusta, mas os chineses não têm outro remédio, não é? Como quem está na Europa, estão dispostos a correr estes riscos. Ora, é isto que nós temos que saber limitar. Nós temos de saber e captar outro investimento estrangeiro. E já agora, era bom que as empresas portuguesas, que têm realmente umas grandes oportunidades na China, não olhem para a China como andaram a olhar para Angola até agora. Não faz sentido nós olharmos para os países e para as economias e para o destino das nossas exportações como o salva-pátrias. Eles não são a salva-pátria, nós devemos olhar para eles desta forma. E é este equilíbrio que nós temos que conseguir nos próximos anos. Saberemos fazer isso? Não sei. Mas há uma coisa que eu registro. Repare no empenho com que este governo está a falar da relação com a China. E agora olho para as críticas que algumas pessoas estão no governo e no Partido Socialista faziam quando estava lá o governo da Troika. Repare, criticava-se tudo e mais alguma coisa. Agora estão a fazer pior do que se fazia anteriormente. Eu vi uma entrevista do secretário de Estado de Internacionalização, Brilhante Dias, há dias, perdoa a redundância, sobre este assunto e a forma elevada como ele falava da China. A forma como Preciso Ver fala da China, a forma como o Presidente da República fala da China e a forma como o Primeiro-Ministro fala da China. Portanto, como vê, há aqui uma coincidência muito grande de pontos de vista entre a direita e a esquerda. Eu só espero que tanto a direita e a esquerda passem a olhar para isto com mais cuidado, porque de facto não gosto muito da ideia de saber que há um país que pode passar a ter o controlo sobre aspectos fundamentais da nossa economia. Não é que eu queira defender isto a portugueses, mas tem que estar espalhado por várias nacionalidades, tem que estar espalhado por vários tipos de investidores e, sobretudo, com várias origens. Não pode ser apenas de olhos em bico. Isto não tem nada de xenofobia, como sabe, porque se a pessoa que condena a xenofobia sou eu, como se vai ver a seguir. Bom, portanto, atenção ao rochau-chau. Bem, primeiro ponto da conversa de hoje, mais a sério. Eu não sei se reparou, mas ontem os jornais, nomeadamente o meu jornal, deu conta de uma situação inacreditável. Uma empresa a quem o fisco cobrou o IRC em 2012. Estamos em quase 2019. Bom, 2012. A empresa reclamou porque achou que não devia pagar aquele valor de IRC. O que é que sucedeu a seguir? O fisco perdeu. Perdeu o processo. Bem, mas não pagou. Não devolveu aquilo que já tinha entregue, que a empresa tinha entregue a mais. 2012, estamos quase em 2019. Bom, segundo o meu jornal, isto já vai só em juros, atenção, só em juros, e os juros que o fisco paga não são os juros que nós pagamos, atenção, repare neste pormenor, já vai em 100 mil euros. E essa empresa ainda não viu a cor do dinheiro. De fait la liaison. Repare, 2012, 2018, quase 2019. Condenado, juros a acumularem 100 mil euros e a empresa ainda não viu a cor do dinheiro. Bom, se isto não é uma vergonha, eu não sei o que é. E já agora, eu gostava muito que o Sr. Secretário de Estado António Mendes, que bota faladura por tudo e mais alguma coisa sobre o fisco para dizer que isto, não sei o quê, não há agravamento de impostos, aquelas tretas todas que esta gente conta. Eu gostava que este senhor, pelo menos uma vez, abrisse a boca sobre este assunto. Porque, repara uma coisa, não pode haver injustiça maior. Não é, eu acho que paguei a mais. Não é, você fez essa interpretação e eu acho que deve ser assim. Não, é que o caso está decidido. Não sei o que é preciso mais para a devolução desse dinheiro. Não sei o que é preciso mais para somar mais de 100 mil euros só em juros àquilo que essa empresa pagou mais. Valia a pena que o fisco tratasse de forma tão lesta este tipo de situações como quando corre atrás de nós porque devemos 1 cêntimo ou porque devemos 1 euro. Eu já me aconteceu receber uma vez uma multa qualquer de poucos euros porque paguei uns impostos atrasado. Ou seja, está a ver, e se eu não tivesse pago essa multa de poucos euros, iam-me penhorar qualquer coisa. Ora bem, não pode suceder, numa situação destas, estamos há 6 ou 8 ou 7 anos à espera de devolução de dinheiro e depois o fisco ser tão lesto a ir cobrar impostos quando lhe dá na real gana. Segundo ponto.
eu tinha-lhe prometido, vou-lhe mostrar aqui um gráfico. O gráfico saiu ontem no Jornal de Negócios, no meu jornal. Está aí publicado e eu publiquei antecipadamente para você olhar para ele. Se você tiver o telefone à frente ou o computador, olhe para ele. Está a ver esta linha vermelha? Esta linha vermelha é o consumo. Está a ver a linha verde? É o investimento. E está a ver a linha azul? São as exportações. Olhe só, nos 3 primeiros trimestres deste ano, o que é que está a acontecer às duas linhas, azul e verde. E olhe para a linha vermelha. Bom, agora que você já ouviu, vamos lá à análise. Você tem ouvido a treta, a quantidade de treta que nos últimos meses tem sido dita sobre o investimento e não sei o quê, reforço de investimento, e investimento de fora, e diabo 4, e exportações? Está aqui. Nós nunca devemos olhar para a economia do ponto de vista analítico sobre ontem ou sobre a semana anterior ou o mês anterior. É sempre uma tendência. O que é que esta tendência demonstra? No terceiro trimestre, face ao segundo, as exportações caíram 3,6%. No acumulado do ano, as exportações estão a crescer a taxas negativas. Bom, o que é que condiciona o crescimento económico? Duas coisas. Três coisas. O consumo, o investimento e o consumo externo, ou seja, as exportações. O consumo está estável. É o que está a segurar a economia neste momento. Repare, está estável o ano todo. Repare, o ano todo. O que é que não está estável? O investimento, em termos de tendência, vem a cair e as exportações. Você dirá, é pá, Camilo, isto é incerteza. Exatamente. É a incerteza da economia mundial e a desaceleração daquelas economias com quem nós fazemos mais comércio. Mas isso é que deve chamar a nossa atenção. E porquê? Precisamente porque essa incerteza vai se agravar nos próximos tempos. Não é apenas o Brexit, não é apenas isso, são muitas coisas. Ora bem, há alguma coisa a desanuviar. A história da China e dos Estados Unidos parece que finalmente estão ali dispostos a chegar a acordo, até porque o Sr. Presidente Trump precisa começar a parar a reeleição. E, portanto, deve ceder em alguma coisa. Bom, não interessa. O que interessa é que isto mostra que os próximos meses, o que resta de 2018, mas sobretudo o que pode acontecer em 2019, é mau. Se esta coisa entrar em terreno negativo, as exportações, nós vamos passar um mau bocado. Porque aquela desaceleração que se prevê para o próximo ano de 1,8% pode ser até maior, pode ser mais acentuada. E porquê? Porque nós não podemos aguentar a economia com o crescimento do consumo. Porque isso seria voltar ao passado. As 3 intervenções externas que nós já tivemos, em 78, em 83 e 2011, foi porque nós tínhamos um déficit gravíssimo da balança de pagamentos, nomeadamente da balança de transações correntes. Ora bem, 10% do produto. Ora, se nós mantivermos o crescimento do consumo para contrabalançar a desaceleração do investimento e das exportações, vamos ter um buraco nas contas externas. Ora, e isso pode nos remeter para terrenos movediços, mais perigosos, que exatamente parecidos com aqueles que nós tivemos nas intervenções externas. E, portanto, isto é que aconselhava muito mais cautela por parte do Governo em relação a previsões para o próximo ano e em relação ao corte da despesa, que era importante, porque se isto dá uma volta, nós ficamos outra vez com a cabeça embaixo d'água. Valia a pena pensar nisto enquanto ainda temos tempo. Porque daqui a uns meses, se calhar, a coisa agrava-se. E nessa altura, reagir em cima do joelho é a pior coisa que nos pode acontecer. Bom, vamos ao ponto seguinte da conversa. Terceiro ponto. A história de Espanha. Eu tinha prometido falar disto ontem porque eu não tinha percebido muito bem e queria analisar corretamente a situação. Bom, o Vox, que é o partido de extrema-direita, entrou nas eleições da Andaluzia. Repara, a Andaluzia tem 40 anos de socialismo, percebe? O Partido Socialista Operário Espanhol sempre ganhou as eleições na Andaluzia, foi sempre quem dirigiu a Andaluzia. O Vox quebrou esta hegemonia. O PSOE e o Podemos deixaram de ter maioria para poder governar na Andaluzia. E o que nós temos neste momento é a perspectiva de uma geringonça à portuguesa, mas à direita. Ou seja, quem ganhou as eleições já não vir governar a Andaluzia. Vamos lá ver o que é que a esquerda diz disto, ok? Já começa aí o forrobodó. Bom, eu sou insuspeito de ter simpatias pela extrema-direita. Não tenho nenhuma. Como não tenho pela extrema-esquerda. E já lhe vou explicar porque é que estou a dizer isto. Bem, mas há aqui uma coisa interessante. Já foi ver essa jantalha toda que anda para aí a fazer análise, a correr em cima do joelho e a chamar nomes a este e aquele, já foram ver
onde é que o Vox ganhou eleições? Nas comunidades onde há efeito da imigração. Está a ver? Como nós começamos a ter um problema europeu global sobre esta história dos refugiados e dos imigrantes. Olha, é França, é Inglaterra, é Alemanha e agora a Espanha. Bom, nós não tivemos muitos imigrantes nem refugiados, vamos chafar isto, não sei. Bom, mas o que interessa aqui pensar é isto. Esta história vai dizendo qualquer coisa sobre a forma como os europeus estão a olhar para as decisões dos seus governos. E isto tem que ser pensado. Porque se não for atalhado e se não for devidamente pensado e, entre aspas, adereçado, como se diz hoje em dia, a coisa pode correr mal. Bom, segundo ponto ainda em relação à eleição do Vox para o Parlamento. Eu não sei se reparou, basta abrir os jornais portugueses de hoje e de ontem, basta abrir os jornais espanhóis de ontem, o El País, o El Mundo e não sei quantos. A forma como os analistas estão a referir à história do Vox. Que não sei o quê, nunca se pensou que a extrema-direita pudesse entrar no Parlamento. Espera aí. Mas porquê é que eu acho muito bem que estejam preocupados com a extrema-direita? Tudo quanto é extremo é mau. Uma coisa é polarização à esquerda, polarização à direita. Outra coisa é extremo na esquerda e extremo na direita. E isto é que não é aceitável e é preocupante. Bom, porquê é que esta gente não está preocupada com o crescimento da extrema-esquerda também? Eu não os vi abrir a boca, acho que é no Público hoje há uma série de artigos sobre isto, eu não vi, e em Espanha também, eu não vi esta malta abrir a boca quando a extrema-esquerda cresceu. Olha, em Espanha com o Podemos, em Portugal com o Bloco de Esquerda. E é preciso chamar os meus pelos nomes. Sim, é a extrema-esquerda. Não é? Tomam uma série de decisões que são negativas para a economia, que são negativas para a liberdade individual, são negativas para a liberdade económica. Eu não os vi preocupados quando a extrema-esquerda começou a ganhar poder. E até entrou nos governos. Bom, não percebo. Porque é que é este exclusivo de condenar a extrema-direita sem condenar a extrema-esquerda? Eu tenho por hábito dizer que a esquerda tem a mania que é ungida por um direito divino de criticar tudo o que não é extrema-esquerda. Não pode ser. Portanto, se a extrema-direita em Espanha representar um perigo, eu não sei se vai representar, nem sei bem se aquilo é mesmo extrema, mas se for extrema é condenável. Mas é bom olhar para isto da mesma... Aliás, é bom olhar de forma igual para isto, mas olhar também para aquilo que se passa com a extrema-esquerda. E o risco que representa e o perigo que representa para as democracias e, sobretudo, para a liberdade económica. Bem, ponto seguinte. Mais uma cena de folclore ontem. Lembra-se que eu ontem tinha dito aqui que era bom que aquela palhaçada que aconteceu em França, repito que era matéria para levar com um pau nas costas, não acontecesse em Portugal. Mas ontem estava a ver as televisões e de repente dou com aquelas manifes dos bombeiros. Atenção, isto não é nada contra a Corporação de Bombeiros, Ana. Eu sei que há depois já malta que se põe a dizer disparados e deliberadamente confunde as coisas para mascarar o verdadeiro problema. Não tem nada a ver com isso. Mas vi aquelas cenas ali na Praça do Comércio, em frente ao Ministério da Administração Interna. Bom, o mínimo que se pode dizer é inadmissível. Primeiro, tentar invadir o Ministério da Administração Interna. Nós temos uma lei, temos ordem, e a lei e a ordem têm que ser respeitadas. Está na Constituição da República Portuguesa. E as forças da ordem, perdão, existem mesmo para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ouvir os bombeiros dizer deixa arder. Deixa arder. Espera aí. Eu sei que as pessoas, quando se emocionam e quando perdem a paciência, dizem disparates. Mas que raio? Que diabo? Bombeiros? A utilizar palavras de ordem, deixa arder. Onde é que está a consciência profissional desta malta? É como se tivéssemos enfermeiros e médicos em greve aos gritos frente ao Ministério da Saúde a dizer deixa morrer. Deixa morrer. Está a ver? Bem, esta malta perdeu o juízo. Já não chega a tentativa de invasão do Ministério. Eu não estou a dizer que não tem razão, atenção. Se calhar até tem uma série de coisas, mas como tudo na vida, o problema não é o meu salário isto, o meu salário aquilo. É a reforma geral do problema e da classe. Isso é uma história. Agora, deixa arder. Francamente, haja vergonha. Eu tenho muito respeito pela Corporação de Bombeiros, mas um dia começo a deixar de ter.
Se eu de hoje para diante, ou se no futuro continuar a haver bombeiros a dizerem deixa arder, eu perco-lhes o respeito como cidadão. Porque isso não é aceitável. É consciência profissional, é o seu dever, é a sua função. Pode não estar contente? Muito bem. Não se pode violar a lei e a ordem e ao mesmo tempo dizer deixa arder. Sexto ponto. França. Como estava a mesmo a ver, aquela história do gilet jaune ia correr mal. Porque aquilo já não é a contestação não sei que aos impostos. Os franceses estão fartos de saber que pagam impostos muito elevados que o Estado francês gasta demais. E o Estado francês gasta demais porque é socialista. Não interessa se está lá o Macron ou outro indivíduo qualquer, como estava lá o Hollande, é tudo a mesma coisa. Eles são socialistas, a França é socialista. E a direita em França nunca consegue dar a volta ao problema. E, portanto, o problema ali do gilet jaune já não é o pagarem muitos impostos. Aquilo tornou-se uma contestação geral. E no meio daquilo, aquilo está a ser aproveitado por certas forças para condicionarem, para fazerem um programa político à volta daqueles protestos. Bom, a prova disso é que ontem aquele grupo do Gilet jaune recusou-se a sentar com o Ministério, com o governo francês, para debater os problemas. Recusou-se, pura e simplesmente. Aliás, o Palácio de Matignon, esta manhã, confirmou precisamente que essa reunião não iria ter lugar. Bom, mas o segundo ponto confirma que aquilo deixou de ser um movimento genuíno para ser um movimento político, com aproveitamento político, foi o que se passou ontem com os estudantes franceses. É que houve estudantes que se juntaram ao protesto, mas sabe uma coisa? Eles não estavam a protestar nada contra... ou melhor, os objetivos não eram os mesmos Gilets jaunes. Os estudantes franceses apenas estavam preocupados com uma coisa, que era que a reforma estudantil que o Sr. Macron instituiu em França, muito bem feita, não fosse aplicada. Ou seja, calanzice, não mais do que isso. Muitas vezes as manifes, os movimentos, são aproveitados por outras forças, não tem nada a ver com aquilo. E aqueles senhores sabem muito bem que estão a ser manipulados, mas entre eles está a gente exatamente preocupada com isso, que é desvirtuar aquele movimento. Aquilo que aconteceu ali, provavelmente vamos ter ramificações em Portugal também. Espero. E já agora, amanhã vou voltar, como disse, àquela questão do Porto de Leixões e à forma como está a tentar condicionar os trabalhadores de Leixões. Eu vou repetir o que disse a semana passada. O Porto de Leixões é o melhor porto português e é o porto mais bem gerido. Shame on you, Lisboa, shame on you, Setúbal. Bom, vamos ficar por aqui. Eu amanhã voltarei com o Think Tank por volta das 19 horas. Quanto a nós, quando consigo, amanhã quase 800 pessoas em direto, obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Mas para o final só lhe vou pedir um favor, olha, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você vê aqui não vê noutro sítio. Obrigado, com licença, até amanhã às 8 da manhã.